Olá a todos, eu sou Petrus Evelyn e esta é a Academia do Comportamento. E hoje eu quero falar para vocês sobre como ressignificar experiências. A ressignificação de experiências é a base de muitas terapias psicológicas. É você dar um novo significado para o que aconteceu. E você, a partir daquilo dali, utilizar essa nova significação para seguir adiante de uma maneira mais eficaz na sua vida. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um abuso sexual é uma experiência horrível. Porém, dentro de uma terapia, esse indivíduo, essa moça ou esse rapaz, pode criar um significado para aquela experiência e transformá-la de uma maneira positiva. A experiência em si vai ser algo sempre ruim, a experiência. Porém, o significado que o sujeito dá para aquela ocorrência com ele pode ser um aprendizado e um aprendizado positivo. É por isso que algumas pessoas convivem com vivências tão difíceis como um abuso sexual e conseguem ser felizes, conseguem ter uma vida normal. Um exemplo, um dos mais famosos dentro da psicologia é do próprio Viktor Frankl, um psiquiatra e psicólogo que foi para um campo de concentração em Auschwitz. Ele foi para mais de um campo de concentração e ele conseguiu sobreviver, só que lá dentro do campo de concentração ele criou as bases de sua teoria sobre o sentido da vida. Ou seja, ele criou um significado, uma ressignificação daquela experiência. Era uma das experiências mais abjetas, mais difíceis que o ser humano já viveu na história da humanidade. E mesmo assim, ele deu um significado positivo daquilo dali. Que em qualquer situação difícil, por mais difícil que seja, uma situação de morte, de violência contra o seu corpo, todos os tipos de violência, o objetivo do ser humano é encontrar um sentido para aquilo dali, um sentido que seja maior do que ele e maior do que a experiência. E por mais difícil que muitas pessoas considerem isso, sempre há um sentido maior. Sempre há uma significação muito maior para aquilo que qualquer pessoa pode dar. Inclusive, por exemplo, pessoas que passam por situações, digamos, de dependência química ou próprio abuso sexual, uma das significações que eu considero mais belas é começar a trabalhar para ajudar pessoas a não viver aquela situação. Eu acho que você ter aquela experiência e ajudar outras pessoas a não viver aquilo ali, ou as pessoas que viveram aquilo ali, a terem um sentido da vida após essa ocorrência, eu acho que é uma das ressignificações mais básicas e ao mesmo tempo mais bonitas que alguém pode dar. Eu acho bem interessante essa ideia de que você cria uma empatia com todas as pessoas que possivelmente podem ter aquela mesma vivência difícil que você teve. Ressignificar é justamente isso, é você pensar no problema, pensar no que houve, porém tirá-lo daquele momento e você ampliar ele para a universalidade da sua vida. Porque o seguinte, digamos que você sofreu algo em um determinado momento da sua vida, certo? Aconteceu nessa época específica. Essa ocorrência está presa a este momento. Ela aconteceu neste momento. Enquanto a pessoa sofre com aquilo dali, e ela fica remoendo e sofrendo com aquilo ali, ela está trazendo aquela situação do passado para o presente. Ela está mantendo viva aquela situação. E aí é um momento que aconteceu, é um momento difícil, e ao invés de ser superado, ele vai ser sempre trazido para o presente. Ele vai estar sempre presente, ele nunca vai ser uma coisa que aconteceu no passado.
Porém, o passado não se muda, só que você pode mudar a forma como você enxerga o passado. Como já diria o querido Milton Erickson, você pode mudar a forma como você interpreta esse passado. A ocorrência aconteceu e nada vai mudar isso, mas você pode mudar a sua perspectiva sobre aquilo dali. O que você vai fazer a partir disso, a partir dessa experiência? Como você pode usar essa experiência para você se tornar uma pessoa melhor, para você superar, para você, se quiser, ajudar outras pessoas, isso não é também essencial, mas para você se tornar uma pessoa melhor e você seguir adiante. A partir do momento que você faz isso, o passado ele fica no passado. A sua experiência ela vai ser algo novo, é uma visão nova sobre a sua vida. E isso vai ser algo muito positivo que você pode levar, se quiser, para outras pessoas, ou, de preferência, você vai levar para a sua vida, para enriquecer a sua vida com uma experiência positiva para você. Então, o que eu digo para vocês é, se você passou, seja por uma situação muito difícil, e isso não se limita apenas a situações intensas, como os exemplos que eu dei, mas se você passou por problemas difíceis também, por dificuldades, não precisa também ser dificuldades extremas, mas se você passa por dificuldades, busque maneiras de interpretar essa situação de uma maneira positiva para você. Como eu posso ver o meu problema de uma maneira útil para mim? Como é que eu posso usar isso? Como é que eu posso me auxiliar através do problema e utilizar o próprio problema como uma ferramenta útil para a minha vida? Eu posso dar alguns exemplos rápidos também, por exemplo, o próprio Milton Erickson, que é um dos maiores hipnólogos do mundo, ele teve poliomielite com os 17 anos e com os 50 anos ele teve sequelas ainda maiores. E o que foi que ele fez com isso? Ele utilizou a invalidez, ele não caminhava mais, como uma forma dele ter muito mais tempo para estudar e também para ele observar as pessoas, como ele passava o tempo todo sentado, e aí ele aproveitou isso para observar. E ele é o cara da reinterpretação, ele é o cara que reinterpreta a vida. Então, até mesmo a incapacidade de andar, a paralisia das pernas, experiências horríveis, ou a própria experiência do Viktor Frankl a respeito de um campo de concentração nazista, uma das piores vivências que o ser humano pode viver, que tudo acontece lá. E mesmo assim eles tiraram coisas positivas e coisas enriquecedoras para a sua vida. Então vamos tentar também buscar nas pequenas e nas grandes coisas maneiras de trazer um significado maior para a gente. Certo? Gostou desse vídeo? Curta, comente, compartilhe. Muito obrigado, até o próximo e tchau!